3 e assim por diante. Por que 1 é 1? Porque tem um ângulo. E o 2? Porque tem 2. E o 3? Porque tem 3. E por que o 0 é 0? Porque não tem ângulo. Beleza? No mundo, ó, em qualquer canto do mundo, 1 é 1, 2 é 2. Você pode ir para o Japão, pode entender bobônica e não vai na placa, mas o 1 é 1. Entendeu? Isso você não erra. Isso em qualquer canto do mundo, bem nos Estados Unidos. A gente passou uns 10 dias lá nos Estados Unidos e eu não sei falar inglês. Olha, tô ligando para vocês aí. Ó. Eu não sei falar inglês, nem eu nem minha mulher. E a gente ficou lá só, né, praticamente. Aí teve um dia que minha mulher falou, quero comprar uma bolsa. Aí eu disse, vamos comprar. Ela procurou o nome do shopping lá e tal. E a gente foi comprar essa peste dessa bolsa. Quando chegou lá, pegar um ônibus, né, em Miami. Esse era o segundo dia que a gente estava lá. Vamos pegar um busão, né? Entrei no Google, vi qual era o ônibus, fui pro ponto. O busão passou, a gente botou a mão. Quando subir no ônibus, não tem cobrador. É só a motorista lá, né? E uma maquinazinha tipo de Coca-Cola para você enfiar o dinheiro. Botou a mão, o busão parou, a gente subiu. Aí eu dei $10 à mulher. Ela não sei o que, lá. Gol, gol, gol. Mandou descer. Minha mulher, o que foi? Eu sei não, ela tá mandando a gente descer. Aí ela fez, tu também, tu desce logo, né? Você sabe falar inglês, minha filha? Sei não, eu tô no cimento. Não. Ela fez, gol, gol é para descer. Aí ela, e ela falou o quê? Esse cara não sei falar inglês. A mulher só fez gol, e gol é para ir embora. Aí o homem foi embora, começou aquela briga no ponto, né? Uma vez sentada assim, começou a se meter a véia. Não sei o que, não sei o que. Não speak English. E logo fora da véia, né? Briga da porra, ela fez, speak Spanish. Eu disse, opa, espanhol. Eu também não sei falar espanhol, mas dá para entender. Aí ela disse, tem que trocar o dinheiro. Tinha que trocar o dinheiro. Não podia dar $10 à mulher, que ela não é cobradora. Tinha que vir com o dinheiro trocado. Eu pedi desculpa à véia, porque gritei com ela, né? Troquei o dinheiro e voltei pro ponto. Aí veio outro ônibus. Aí botou a mão e subiu. Coloquei. Vai sentar, cara. A mulher sentou. Coloquei os $4. Aí a mulher olhando fez assim, 25. Mais 25 centavos. Porque lá tudo que você compra, você paga imposto na boca do caixa, né? Você vai comprar uma camisa, $9. Quando vai pagar é 10. O cara está me roubando. Não, porque você paga o imposto na hora. Aí eu, 25? Porra, meu irmão. Meti a mão no bolso, puxei as moedas. Aí tem um problema. Porque as moedas não têm número. Elas têm nome. Aí o busão caporra, né? Moleque caporra lá. E eu ia agora, velho. Aí vi uma de um quarter. Quarter é um quarto. Quarto é 25. Massa. Coloquei na máquina. E as outras? Aí eu vi de 1 centavo. De 1 centavo é igual a da gente, né? Eu peguei, contei a história. 1, 2, 3, 4. Busão caporra lá. E 3, 4, 5. Quando a mulher me viu contando as moedas de 1 centavo, eu falei, não, man, não. Aí me lembrei daquele negócio de filme que o cara destra cachorro. Já viram? City. Aí eu fui sentei, né? Aí minha mulher, o que foi? Eu não sei não. Ela mandou sentar. E eu fiquei pensando, né? Por que essa mulher mandou sentar? Aí, só que esse ônibus, ele era primo do Circular 2. Que mora nos Estados Unidos, sabe? Meu irmão, o ônibus andava, velho. Começou a entrar nas periferias de Miami, velho. Subiu os negão, assim, com a calça aqui, com o boné de lado. Minha mulher, eu tô com medo, assim, calma. Tô orando, assim. Chega já. Depois eu li na maquininha que dizia assim, que não podia moeda de 25, de 50, que não dava troco, né? Nem moeda de 1 penny. Porque se botasse tudo de 1 centavo, entupiu o negócio, né? Aí eu disse, eita, cara, tá ali dizendo, ó, não pode. Peguei as moedas, virei assim, tinha uma mulher, disse, ó, 25. Aí a mulher foi, separou as moedas, eu fiquei para devolver, né? Aí quando chegou no ponto, eu fui lá falar com a mulher, pedi perdão, né? Sorry. 25. A mulher, não, mas tipo assim, vai embora, pobre do satanás, sabe? Aí veio aqui 25 centavos da mulher. Por quê? Porque número é número em qualquer canto do mundo, menos nos Estados Unidos. Nas moedas americanas, diga-se de passagem, né? Então deixa eu fazer aqui meu mapa fantástico. Peraí que tá troncha a Península Ibérica. Você não precisa fazer não, viu? Só é depois procurar um mapa na internet, beleza? E você vai ver que vai estar igualzinho. Aí tá aqui, ó. Norte da África, aí vai vir Egito, aí vai vir o Marrocos, aí tu desce aqui pela África, aí tu tem a África do Sul, aí tu vem pra cá, tu vai ter o Egito, Mar Vermelho, Península do Sinai, Península Arábica, Golfo Pérsico, Oriente Médio. Bacana? Ficou fácil aí, entendeu? Não, é aqui, ó, Mediterrâneo. Aí tem um marzinho aqui chamado Mar Negro.
Aqui é o Atlântico. Tranquilo? Do lado de cá é o Oceano Índico. E aqui é o Mar Vermelho. Seria aqui a África. Aqui as Europa. Europa. E aqui lá nas Europa tem a ilustríssima nossas brother Portugal. Beleza? Aqui fica a cidade de Jerusalém. E aqui, ó, tem o Golfo Pérsico, aqui tem a Península Arábica, né, onde ficam os muçulmanos, uma cidade importantíssima chamada Meca. Aí aqui tem o Paquistão e as Índias, certo? Todas as especiarias do Oriente vinham dali para cá, das Índias, das ilustríssimas Índias. No ano de 622 depois de Cristo, século 7, surge uma figura chamada Maomé. E Maomé vai unir os povos árabes. Por isso que todo árabe é muçulmano. Geralmente a gente generaliza, né? Ah, os árabes, na realidade, são os muçulmanos, tá? Aí os muçulmanos vêm com a peste aqui, ó, dominando o Oriente Médio todinho aqui, ó. Invadindo Irã, Iraque, Paquistão, tudo pro lado lá. Depois vem para aqui, ó, pelo Egito, Argélia, Marrocos. Do Egito ao Marrocos, todo mundo é muçulmano. Ô pai, por que eles não desceram em África? Porque não tem como atravessar o Saara. Então eles vêm por aqui, pelo Egito, pelo Marrocos. Aí sobe um estreito, quem vai subir é um califa muçulmano chamado Gibraltarique. Por isso que o estreito é chamado Gibraltar. Aí fixam-se na Península Ibérica. Até tentaram entrar na Europa, viu? Só que em 732, Carlos Martel, Batalha de Poitiers, cacete nos muçulmanos. Aí eles não partem para a Europa Central. Ficam só na Península Ibérica. Vão levar um fightzinho aqui na Península Ibérica, por isso que vai surgir Portugal e Espanha, certo? É uma guerra chamada Guerra de Reconquista. Para reconquistar os estados cristãos, entendeu? Aí olha para aqui, os muçulmanos tinham dominado tudo isso, ó. Olha para aqui, quando foi que Carlos Martel evitou os caras entrarem no centro da Europa. Olha quando foi que Maomé surgiu. 100 anos, pô, os caras já tinham dominado o Oriente Médio, norte da África, a península, os caras tinham expandido pra cacete. Se ligou? Nas cruzadas, no ano de 1096, o Papa Urbano II diz, vamos para Jerusalém. Se for para Jerusalém e retomar a Terra Santa, você vai ser salvo. Aí o cara chegava lá e dizia, seu padre, eu roubei. Vai para o inferno. Está nos 10 mandamentos, não roubarás. Ô, seu padre, eu não posso não ir para o inferno, seu padre. Faça alguma coisa por mim. Já sei, vá para Jerusalém, mata os muçulmanos que você vai ser salvo. Aí ele, porra, ô seu padre, mas se eu matar eu não vou para o inferno? Vai, então, vai matar em nome do Senhor, tá salvo. E o cara ia. É o que ele quer, salvação. Aí quando começam as cruzadas, os muçulmanos dizem assim, vai começar a treta, pronto. A partir de hoje, cristão nenhum pisa mais no meu território. Como é que eu vou chegar nas Índias se todo o território que dava acesso às Índias era muçulmano? Fechou, pô. Não tinha como passar. Quem comprava produtos ali eram genoveses e venezianos, que tinham brodagem com os sírios. Fora isso, como é que eu vou chegar no Oriente? É aí que começa as grandes navegações. Escreve em cima de onde você destacou aí, grandes navegações, bota assim, expansão marítima. Expansão marítima. Aí bota século XV, bota em algarismo romano, pelo amor de Jesus, viu? Algarismo romano. Expansão marítima. Ô boi, qual é a definição para expansão marítima, hein? Quer colocar no espaço lá embaixo ou num caderno? Bota assim. Busca expansão marítima. Bota a definição assim. Busca de uma nova rota, busca de uma nova rota para as especiarias. Busca de uma nova rota para as especiarias. Tranquilo aí? Além de quebrar o monopólio das cidades italianas, como a gente comentou há pouco, lembra? Tirar Gênova e Veneza da jogada. Olha para aqui, ó. Os portugueses, em 1415, conquistam Ceuta,
uma cidade aqui, ó, no Marrocos. 1428, 1428. Chega em Cabo Verde. 1436. Chegam no Cabo Bojador. O Cabo Bojador é um pedaço de um continente assim, ó, que fica entre a Mauritânia e a Saara Ocidental, uma coisa assim. É um bico que faz assim no continente, velho. Onde o vento aqui é muito ruim, o mar é bem revolto. Fica exatamente no fim do Saara. Entenda, você não tinha como atravessar de barco, nem tinha como descer a pé. Se ligou? Aí os barcos paravam aqui e voltavam. Quando os portugueses fazem a volta no Bojador, aí, velho, tem mais limite não. Os portugueses descem Cabo Albônica por aqui, só que em 1488 param no Cabo das Tormentas. Se o Cabo Bojador era ruim, imagine as tormentas. Que era o encontro de dois oceanos, ponta de continente onde o vento era muito revolto. Aí quem atravessa o Cabo das Tormentas, rebatizando com o nome de Cabo da Boa Esperança, é Bartolomeu Dias. Aí daqui, ó, é estranho, né? Pela primeira vez na vida chegou em primeiro em alguma coisa, né? Vasco da Gama. Chega em Calicut, na Índia. Vasco da Gama chega em Calicut, na Índia, em 1498. Beleza? Está acontecendo quando a expansão marítima portuguesa, hein? Todo século XV. E se fecha quando? Quando chega no Brasil. Que é século XV. É 1500. É 15. Beleza? Olha a navegação quando está acontecendo. Em todo o século XV. De boa? Vamos para a questão de novo? No início da Idade Moderna, as grandes navegações escreveram-se no marco da expansão comercial europeia, com a conquista de largas porções na África, da Ásia, na Índia e a descoberta do novo mundo que é a América. Eu já tenho marcado já? Que bom. Então vamos para a próxima. Só para enfatizar, verdadeira. A próxima. O Renascimento e a Reforma Religiosa integram o contexto de transformações profundas que na Europa marcou a passagem da Idade Média aos tempos modernos. Marca verdadeiríssimo. Bom, o que é o renascimento cultural mesmo, hein? O nome por si só já se mata, né? Renascimento cultural. Entenda, não é nada novo. É o renascer. É o ressurgir da filosofia. Eu não entendi como. Mais uma vez. Enquanto durante a Idade Média, todo conhecimento, filosofia, estava absorvido pela Igreja Católica, quando os italianos começam a ir no Oriente, eles passam a se deparar com a filosofia platônica, socrática, aristotélica. Aí um cara chegava aqui e dizia assim: bicho, que livro é esse que tu está lendo? Aí o árabe dizia: é Platão. Quem é Platão, hein? Pô, tu não sabe quem é Platão? Sei não, quem é? Filósofo grego, porra, das antigas. Toma o livro, depois você me dá. Aí o italiano voltava, ia para a Itália. Quando ele voltava para o Oriente, ele dizia: meu irmão, Platão é foda. Mundo sensível, mundo inteligível, mito da caverna. Meu irmão, esse bicho é foda, né não? O árabe ele é bom. Mas o que tu não conheceu ainda é Aristóteles. Aí empresta o livro a ele, ele faz: meu irmão, esse Ari é foda. E ele começa a divulgar todo o pensamento antigo no período moderno. Por que renascimento? Porque é o renascer. É o ressurgir da filosofia da antiguidade clássica, que é a filosofia greco-romana. Bota o númerozinho 1 em renascimento e no teu caderno, no espaçozinho que você tem aí, escreva assim: renascimento cultural. Renascimento cultural. Renascer da filosofia da antiguidade clássica. Bota assim: renascer da filosofia clássica. Se liga que clássico é Grécia e Roma, tá? Renascer da filosofia clássica. Ô, boy, fora isso, tem nenhuma característica, não?
do Renascimento? Tem várias. Vamos colocar algumas? Primeira das características, coloca aí, ó. Antropocentrismo. Que combate o quê da Idade Média? O teocentrismo. Agora é o quê? Antropocentrismo. É o homem no centro de tudo. Já viram um desenho bem bacana de Da Vinci? O Homem Vitruviano? É um carinha assim com as pernas fechadas e com os braços abertos, cabe dentro de um quadrado perfeito. Aí esse mesmo bonequinho está abrindo as pernas e abrindo os braços. Aí cabe dentro de um círculo perfeito. É mais ou menos assim, o carinha está aqui, ó. Aí ele está com os braços retos assim, está dentro de um quadrado. Aí quando abre as pernas e abre os braços, ele cabe dentro de um círculo perfeito. É o homem vitruviano. É o homem com uma medida de todas as coisas. Um outro princípio clássico do Renascimento é o humanismo. Esse é o estudo greco-romano. Estudar filosofia grega, romana, isso é humanismo. Sabe como é que a gente dizia na universidade? Não é a mesma coisa, tá? Mas são complementares. Se eu vou colocar o homem no centro de tudo, eu tenho que entender quem é esse homem. Como é esse homem? O que ele é? Quais são suas características? Eu estudo o humanismo para colocar o homem no centro de tudo. Beleza? Heliocentrismo. O que é heliocentrismo, hein? O Sol no centro do universo. Lembra que a teoria medieval é geocentrismo, em que a Terra era o centro do universo. De boa? Um princípio bem legal também aqui, ó. Hedonismo. É a valorização dos prazeres. Comer bem, em boa companhia, isso satisfazia o meu prazer. Hedonismo, enquanto tudo é fonte de pecado na Idade Média, né? Comer demais é gula. Se arrumar demais é vaidade. Então tudo era fonte de pecado, entendeu? Luxúria, tudo era pecado. Enquanto na Idade Moderna, tudo tem que ser visto, tudo tem que ser exaltado. Por isso que você tem muita pintura do nu, não é? Por exemplo, no Louvre. No Louvre tem a pintura mais famosa renascentista, né, velho? Que é a Mona Lisa. Que, diga-se passagem, é ridículo. A Mona Lisa parece um espelho de banheiro, desse tamanho. Gente pra cacete pra ver. O cara fica a 1,5 metro de distância dela, dentro de um vidro. O povo se pisando para empurrar, para ver uma bosta daquela mulher sem sobrancelha, com aquela cara de peido assim. Aí tá lá, foi Da Vinci que fez, né? Porra, Da Vinci é o cara. Só que eu preciso... Oi. Hedonismo é valorização dos prazeres. Tá? Mas eu tenho 2 pontos para falar sobre o Renascimento, que é necessário que você entenda como é que o Renascimento ganha corpo. Como é que ele ganha força, tá? 2 pontos. Não é das características não, tá? Você vai colocar do outro lado. Primeiro, mecenato. Já ouviu falar nesse termo? Mecenas? É muito difícil, não é não? Você vir toda noite para cá, depois de um dia todinho de trabalho, não é? Nessa época também era muito difícil. O cara tem que se dedicar a várias áreas do conhecimento, que é o que eles faziam nessa época. Eles eram universalistas. Da Vinci, por exemplo, pintor, escultor, urbanista, arquiteto, músico, poeta. O cara tinha que abranger todas as áreas do conhecimento. Então tinham caras, mecenas, que bancavam os renascentistas. Olha, meu filho, senta aqui, produza, vai escrever, vai pintar, produza, que eu arco com as suas despesas. Eram os financiadores dos renascentistas. Eram os mecenas. O ato de ser mecena é mecenato. Os mais famosos eram uma família italiana chamada de Medici. A família dos Medici. Eram os banqueiros mais ricos da Itália. Chegavam a emprestar dinheiro à Igreja Católica, para tu ter noção. Esses caras bancavam renascentistas. Por exemplo, Da Vinci foi financiado pelos Medici. Da Vinci, na realidade, ele era filho bastardo, né? Ele era
filho de um latifundiário nobre com uma camponesa. Por isso que ele não tinha nome, era Leonardo de Vinci. Vinci é o nome de uma cidadezinha que fica próxima a Florença. Leonardo de Vinci, porque ele era bastardo. Só que Da Vinci, porra, era foda, né? Canhoto. Ele escrevia ao contrário e de trás para frente, sabia? As pessoas diziam, para que não roubasse seus diários. Não. Ele só se achava ao contrário, por ser canhoto. Se você pegasse um cara, botasse de frente para ele, e os dois escrevessem, faziam o mesmo movimento, entendeu? Ele escrevia naturalmente, ao contrário e de trás para frente. Maluco. E um outro ponto é a máquina de prensar. A imprensa. Não é a imprensa midiática não, viu? Por favor. É a máquina de prensar. Como é que se fazia livros antes? Tu pegava e escrevia um livro e dava o livro a um monge. Lógico, né? Pagava ele. Você quer quantos livros? Eu quero 100. Pagava o cara. Aí o monge pegava aquele livro e transcrevia tudinho no papel. Uma letra bem bonita. Aí agora tu tinha 2 livros, um original e uma cópia. Aí tu entregava mais 2 monges, que eu transcrever tudo de novo. Então tu tinha 4, um original e 3 cópias. Que eram entregues a mais 4 monges, que iam transcrever tudo de novo. Então tu tinha 8, um original e 7 cópias. Que passava mais 8 monges, que iam... Já imaginou quanto tempo levava para fazer um livro? Sabe o que é tiragem, né? Uma quantidade que sai em edição. Já imaginou quantas tiragens, quantos livros saíam por tiragem? Já imaginou quanto era caro fazer isso? Gutenberg criou uma máquina de prensar. Era uma maquinazinha assim, que tinha uma manivela, tá? Aqui assim. Você baixava. Aqui ficava uma chapa. Essa chapa, ela tinha espaços que você colocava as letras dentro. E aqui tinha um rolo de tintazinho assim. Quando tu levantava, o rolo passava, sabe como é? Passava como se fosse um carimbo. Passava. E você carimbava. Pum. Entendeu? Pum. Aí quando você batia aqui, pegava a página e ela já saía impressa. Imprensa. Se ligou? Com o tempo você vai aperfeiçoar isso. Porra, todo mundo aqui já sabe o que é, velho. Não tem ninguém novinho aqui não. É um tambor. Tem uma manivela. Ele tinha um negocinho de ferro assim, ó, que cobre. Aí a tia da escola pegava um carbono, fazia tarefa para colorir. Minha mãe foi tia de escola. Aí eu dizia, deixa mãe, deixa eu ajudar. Aí botava álcool aqui, botava o carbono, pegava a folha de papel ofício, botava aqui e eu rodava aqui. Aí quando eu chegava na escola, que a primeira coisa que você fazia quando pegava a tarefa? Cheirava o álcool. Mimeógrafo. Isso aí é um aperfeiçoamento do processo que Gutenberg fez, da máquina de prensar. Por que foi importante a imprensa? Tiragem de livros, maior. Livros, mais baratos. Se ligou? Então todo mundo começou a ler, né? Não. Isso é um movimento tipicamente burguês. Porque quem é que financiava os artistas renascentistas? A burguesia. Vamos pensar de novo? Sabe qual é o século que Da Vinci surge? Século XV. Por que o século XV? Porque é o século que a Itália está tirando onda, velho. Dominando a economia. Porque é no século XV que os portugueses estão fazendo o quê? Estão ainda navegando. E a Itália estava cá, bobônica, dominando a economia. Entendeu? E quando o comércio sair do Atlântico e for pro, sair do Mediterrâneo e for para o Atlântico, a Itália quebra. Sabe quem vai financiar os renascentistas italianos no século XVI? Os papas. O papa vai bancar alguém que fale mal da igreja? Por isso que surge nessa época Michelangelo, que pinta o teto da capela, que é em homenagem a quem? Ao Papa Sisto, a Capela Sistina. Quem passa a bancar os renascentistas são os papas. Aí ninguém quer bater de frente com a igreja. Aí o renascimento diminui. Me diz o nome de 2 ou 3 países que dominaram o comércio naval. Inglaterra, Shakespeare. Miguel de Cervantes. Camões. Entendeu que agora as burguesias desses países vão financiar os seus artistas? Então o Renascimento sai da Itália e ganha o restante do mundo.
Por quê? Porque o comércio saiu daqui, e a Itália quebrou, e passou para aqui. E quem foi que cresceu? A burguesia desses países de navegação marítima. Espanha, França, Inglaterra, Portugal. Beleza? É uma série de associações que eu sei que é difícil, mas aos poucos você vai começar a perceber que uma coisa acaba se atrelando à outra. De boas? Alguma dúvida? Deixa eu fazer o conceito de reforma protestante e aí a gente para um pouquinho para o intervalo. De boa? Você botou o tópico 1 em cima de renascimento, não foi? A gente tem reforma religiosa. Bota para mim o segundo ponto. Ponto 2. Ou então bota no teu caderninho aí assim, reforma protestante. Sabe uma das gafes que os alunos geralmente cometem? Não é questão de prova, tá? Nunca vi isso. Mas que você tem que ter a noção. Ah, boy, Lutero fundou uma religião, não foi? Em consequência, sim. Mas Lutero não queria fundar uma religião. Lutero não queria romper com a igreja. Lutero fez uma reforma que protestava contra os abusos que a igreja católica cometia. Entendeu? Ele queria que a igreja católica se reformasse. Só que a igreja católica não entende. E persegue Lutero. Aí uma galera que acredita que aquilo que Lutero está fazendo é interessante, passa a seguir ele. Aí surge uma corrente cristã chamada protestantismo. É o crente, né? O evangélico. Evangélico todos são porque todos leem o evangelho. Crentes são todos porque todos creem. O termo é protestante. Bacana? Vejam que alguns não achem besteira isso. O termo correto é protestante. Todos eles são cristãos. O que é cristão? Quem crê em Cristo, que lê a Bíblia. Católico é cristão? Sim. E qual a diferença do protestante para o católico? Que o protestante não aceita, digamos, a hierarquia da Igreja Católica. Entende? Não aceita os dogmas da Igreja Católica. O que são dogmas, pessoal? Dogmas são verdades absolutas. Então, cada religião tem os seus dogmas. Beleza? Pois bem. Por que a reforma protestante começou? Bota aí. Combater os abusos da Igreja Católica. Lembra por que, né? A Igreja Católica vinha abusando de poder? Porque dominou basicamente o mundo todo durante toda a Idade Média, né? Foi detentora do conhecimento, da razão, da sabedoria. Só que agora com o Renascimento, o mundo está meio que abalado, né? Aí, o poder que a Igreja Católica tinha já não era mais aquele poder todo. Porque alguns dogmas que a Igreja Católica impunha na Idade Média caíram por terra. Quer um exemplo? A Terra Achatada. Tem um filme fantástico, velho. Agora é longo o filme. Chamado 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme com Gerard Depardieu, ganhou até o Oscar com esse filme. Que ele conta a história de Colombo. É a biografia de Colombo. É o ano do descobrimento da América. 1492, A Conquista do Paraíso. Fala um pouco sobre os antecedentes da navegação, como foi a navegação dele e a colonização da América. O filme é massa, velho. Acho que 4 Oscars nesse filme. Só não sei como, tá? Tipo, se foi ator, se foi filme. Mas o filme é fantástico. Agora, são 3 horas quase de filme. Agora, muito bom. No filme mostra Colombo discutindo com o bispo de Salamanca para que o bispo permitisse que ele fosse navegar reto. Porque a igreja tinha que autorizar, né? Quem mandava na parada era a igreja. Aí o cara disse, você não pode não navegar reto não, porque o oceano tem mais de 22 mil léguas, quer dizer, o mar é infinito, você não vai chegar nunca do outro lado. Olha a teoria. Quando os caras fazem a volta no mundo, a teoria de que a igreja católica, de que a terra é achatada, caiu por terra, entendeu? Aí os caras fazem, rapaz, essa igreja já não é tão dona do mundo assim não. E para piorar a situação, a reforma protestante não vem de fora para dentro. Lutero não era um maluco que disse assim, vou matar o Papa. Não, pô. Lutero era um padre da igreja. Já imaginou tu chegar na missa e a porta da igreja está fechada e tem uma lista de coisas combatendo os abusos que a igreja católica cometia? São as 95 teses. As teses de Lutero que combatem os abusos da igreja católica.
Que abusos eram esses que a igreja cometia? Indulgências. O que é indulgência? Compra do perdão. Por exemplo, o ato de você matar muçulmano em Jerusalém é uma indulgência. Para quê? Para ter a salvação. Não necessariamente indulgência seja compra de alguma coisa, como um pedaço da cruz de Cristo, o espinho da coroa de Jesus, um frasco com a gota do leite de Maria. Meu filho, se vendia de tudo. Pô, vê só. É muito. Lá, e é engraçado, porque se tivesse ainda algum resto dos restos mortais de Lutero, com certeza ele está se remoendo no caixão, né? Porque a igreja que ele fundou, abre-se aspas, né? Que ele tanto combateu, é o que mais faz hoje, né? Foda. E a Bíblia diz que quando Moisés está vagando pelo deserto, 40 anos, né? Deus fala com ele através de um ramo de sarça ardente. Sarça ardente é um mato que tem lá. Né? E Deus fala com Moisés, fere a pedra e faz com que jorre água. E depois o ramo de sarça ardente se incendeia e some. A Bíblia diz isso. Na Europa, tinha um ramo de sarça ardente da qual Deus falou com Moisés. A Bíblia diz que pegou fogo. Os caras estavam vendendo. Por que isso? Porque a missa e a Bíblia estavam em latim. Missa e Bíblia em latim. E aí? Quem sabe ler latim? Só os clérigos, meu irmão. Então não adiantava de nada. Tinha um amigo que contava uma piada que era assim. Disse que um padre, um cidadão, né, comum, ele, quando completou 50 anos de idade, ele encontrou com o padre, né, na feira. Aí o padre disse, opa, meu filho, tudo bem? Eu disse, opa, seu padre, olha, estou completando 50 anos hoje. O padre, eita, rapaz, que coisa boa, meus parabéns. Aí ele disse, ó, seu padre, quando eu completei 10 anos de idade, que eu comecei a andar sozinho mesmo, desde os meus 10 anos de idade, todos os domingos eu vou para a missa. Aí ele, olha, rapaz, que coisa boa. Olha, seu padre hoje completa 40 anos que eu vou todos os domingos à missa, não perco uma. Eita, meu filho, que coisa boa, né? Deus está agradecendo ao Senhor. Ô, seu padre, a missa domingo vai ser sobre o quê, hein? Ao padre, rapaz, eu vou contar de que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ah, seu padre, muito obrigado. Sabe o que é que esse cara sabia durante 40 anos de sua ida, todos os domingos à igreja? Sabe o que ele sabia de Deus? Que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou, porque o padre disse. Porque ele ia para a missa era rezada em latim, quem porra sabe latim? Entendeu? Tem na Bíblia, não cultuarás as imagens. O que é que a igreja católica mais fazia? Vendia a imagem de santo para dar salvação. E a Bíblia diz que não pode cultuar as imagens, pô. E o cara comprava, por quê? Porque ele não sabe. Ele é manipulado pela instituição que durante a Idade Média dominou tudo. Entende? Simonia. Tem 2 definições para simonia, né? Tem livro que diz que é venda de cargos no clero. Outros dizem que simonia é a venda de relíquias sagradas. O pedaço da cruz de Cristo e assim por diante. Beleza? Outra parada, celibato. Sabe o que é celibato, né? Aquele ato dos padres não poderem casar e tal. Celibato é extremamente abusivo. Pô, qual é a lógica disso? Por que padre não pode casar? Entende que não tem lógica? São coisas que a Igreja Católica batia o pé e não voltava atrás. Em especial, o poder papal. E aí é que está. Como é que você virava padre nessa época? Comprando o título. Então o pai pegava o filho e dizia, você vai para a igreja, você vai ser padre, para honrar a família. Que vocação esse cara tinha para ser padre? Que estudo esse cara teve para ser padre? E de repente está numa posição de poder, vai fazer o que quiser, pô. Procura documentos aí, tem documentos italianos que diziam que padres, pô, tinham relações com várias mulheres. Porque diziam que isso purificava a mulher. Você vai dizer que não? Quem viu na Bíblia que isso que não tem? Não tinha, porra. Então a Igreja Católica abusou demais de poder.
Por isso que Lutero combate isso. Como? Com as 95 teses. Aí quando a gente voltar do intervalo, eu faço as 95 teses. Não. Vou fazer só 93, para a gente não cansar. Vou citar as principais teses para que você tenha noção de quais são as bases da igreja protestante. De boa, meu povo? Dúvidas? Daqui para apoio que nós volta. Voltar, já colocando aqui as razões que levam à formação das 95 teses, beleza? Então, assim, a causa inicial do processo reformista se dá por conta disso aqui, ó, que são as indulgências. O Papa Leão X, que era o Papa da época, estabelece uma série de indulgências. E Lutero, como um padre, ele acaba negando essas indulgências. Ele diz que não vai cobrar. E quando ele diz que não vai cobrar, como eu expliquei há pouco, ele vai acabar escrevendo teses que combatiam os abusos da Igreja Católica, que acabam se tornando a base do que é as igrejas de caráter protestante. As 95 teses de Lutero. O ano passado, pessoal, as teses de Lutero completaram 500 anos. Foi em 1517 que ele lançou as 95 teses. Aí o ano passado referiu-se aos 500 anos da Reforma Protestante. Só que é o seguinte, vestibular nenhum, nem concurso, gosta muito de data comemorativa. Porque, entenda, se eu fosse colocar data comemorativa uma questão sobre cada episódio, o que acontece, a gente já teria as questões, entende? Então, ano passado também foi o ano da Revolução Russa, centenário da Revolução Russa. O ano passado foram 200 anos, né, da emancipação política de Alagoas. Então, é muito difícil cair esse tipo de questão por conta da galera já estar esperando, né? Tipo, vai cair esse assunto. Ninguém vai colocar em vestibular e em concurso isso, tá? Mas esse ano pode ser que, se realmente cair história geral, possa ser que ele queira dar um rasteiro em vocês e colocar esse assunto, tá? 95 teses de Lutero. Aí geralmente eu digo assim, ó, se tu sabe os abusos cometidos pela igreja, só é tu inverter. Por exemplo, Lutero não criticava as indulgências? O que é que ele vai colocar na igreja protestante? O fim das indulgências. Missa e Bíblia em latim? Missa e Bíblia na língua local. E um ponto que eu acho muito legal, para mim é um dos pontos mais importantes com relação à Reforma Protestante. É a livre interpretação da Bíblia. Isso é o que eu acho mais legal, velho, na igreja protestante, sabia? É engraçado, você pega a igreja católica, né? Você vai à missa no domingo, as pessoas que frequentam com frequência, tá? Tem aquelas partezinhas que o cara já sabe o que falar, né? Palavra da salvação. Graças a Deus. E quando você não sabe porra nenhuma, fica só esperando o pessoal falar, né? Você acompanha, Entende? Isso é um princípio clássico, porque é uma instituição e ela é hierarquizada, entende? Tem quem manda e quem obedece. E a teoria de pensamento lançada pelo Papa vai ser a base para qualquer parte do clero. Por exemplo, se o Papa fala uma coisa, o bispo vai falar, o arcebispo também, o cardeal também, o padre também, porque é uma instituição com hierarquia. A igreja protestante não. Se você for em 50 igrejas católicas do mundo todo, todo padre vai ler o texto da Bíblia e vai dizer a mesma coisa. Porque é uma instituição que tem a interpretação da visão dela sobre aquele fato. Se tu for aqui nessa rua aqui, ó, em 3 igrejas protestantes, cada uma das 3, o pastor vai ler a Bíblia e vai dizer uma coisa diferente. É a livre interpretação. Tem uma passagem que fica muito presente, muito marcante isso. Tem na Bíblia que Cristo está falando com seus discípulos, aí diz assim, o que é que vocês vão fazer quando eu partir? Quando eu morrer, o que é que você vai fazer? Aí um diz uma coisa, outro diz outra. Aí Pedro diz assim, eu vou ensinar tudo o que o Senhor me ensinou. Aí está na Bíblia escrito assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o que é que a igreja católica faz? Sobre esta pedra é Pedro. Sobre Pedro edificarei a minha igreja. Tanto é que o primeiro Papa é Pedro. Entendeu? Só que pedra não é Pedro. Pedra em latim é palavra. Então a Bíblia diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta palavra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro.
Mas o que Pedro falou, que seria o quê? Ensinar para todo mundo o que Deus ensinou a ele, que Cristo ensinou a ele. Mas por que eu estou falando isso? Porque a igreja protestante permite que se faça isso. Uma livre leitura. Que eu leia e interprete do jeito que eu quiser. Por que não o pequeno Davi lutou contra o gigante Golias não seja, por exemplo, uma metáfora do pequeno exército de Davi que tenha vencido o gigante exército de Golias? Entende? É isso que a igreja protestante faz. Te permite a livre interpretação. Lê, interpreta do jeito que você quiser. De boa? Fim da hierarquia clerical. Fim da hierarquia clerical, que a gente diz assim, né? Rompe com o poder papal. Boa, está resolvido o nosso problema, tá? Fim do celibato, que é o ato de se manter, não poder casar, né? Fim do celibato. São os pontos mais conhecidos das 95 teses, tá? Sim, dos sacramentos, né? Que são 7 da Igreja Católica. Matrimônio, extrema-unção, batismo, eucaristia, blá, blá, blá. Só tem 2, né? Que é o batismo e a eucaristia. São 2 princípios. Que faz um outro conceito bem interessante da igreja protestante. Eles só se batizam com sã consciência do que querem, né? Diferente de nós católicos, que a grande maioria da gente foi batizado quando menino, né? Foi levado na igreja, veio o padre, aí fez o batismo, depois foi os pais da gente, tubo de cana, né? Para comemorar. Então, na igreja protestante, não. Tem um lance do amadurecimento. Eu ter sã consciência do que eu quero. Eu quero me batizar e aceito aquilo. Como Cristo faz, né? Com João Batista, pedindo a ele para ser batizado. E Cristo faz isso com ele também. Então isso mostra um rito que a igreja protestante segue muito. Que a igreja católica tem uma outra tradição. Beleza? Então, as 95 teses acabam sendo a base das igrejas protestantes. De boa? Vamos para a próxima? E a nossa última diz assim: a colonização do Brasil pelos portugueses faz-se em obediência a uma lógica feudal. Daí a ênfase na agricultura por meio da cana-de-açúcar. Não segue uma ênfase feudal, não. Mesmo sabendo que o feudalismo é agrícola, né? Mas não é esse o intuito. Tu vai ter centralização política, tu vai ter conceitos econômicos diferentes. Lógico, a base é normal, que é a agricultura. Mas eu não posso dizer que segue uma lógica feudal, não, tá? Parece, mas não é. Vamos voltar para a outra questão que eu pulei, que seria 7. A imagem está tão ruim aqui. Está boazinha a imagem aí? Não. Vamos lá. A respeito das cruzadas, assinale as alternativas a seguir. Como tem um espaçozinho bem bacana, né, nessa questão aí, volta aí para a questão, tá? Para a questão 7, ó. Questão anterior. Vamos ter uma imagenzinha em cinza aí. No espaçozinho que você tem próximo às proposições, você vai escrever assim para mim, ó. Vou apagar meu mapa fantástico, tá? Numa outra oportunidade eu faço um melhor. Você vai escrever assim: cruzadas. Beleza? No espaçozinho que você tem aí, você vai colocar cruzadas. 1096. O que seriam as cruzadas? Um movimento cristão, para retomar a Terra Santa. Aí aqui tu pode encontrar muitas definições, tá? Um conflito para reaver Canaã, que é a Terra Prometida. Para reaver Jerusalém, está falando da mesma coisa, certo? Já vi questões que diziam assim: tem como objetivo retomar o Santo Sepulcro. Sabe o que é o Santo Sepulcro, né? Quando Cristo é crucificado, ele é retirado da cruz, depois de morto, né? Aí ele é colocado em um túmulo, que era uma caverninha assim, que era chamado de sepulcro. Aí Cristo é retirado dali e vai para o sepulcro, né? De lá que ele ressuscita e ascende aos céus. Quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, os cristãos, que são os caras que seguem Cristo, constroem uma igreja aqui, chamada Igreja do Santo Sepulcro, que é o local mais sagrado do cristianismo em Jerusalém. É a Igreja do Santo Sepulcro.
Beleza? Já peguei uma questão de vestibular que dizia: tenta reaver o Santo Sepulcro. Onde é o Santo Sepulcro? Jerusalém, a Terra Santa. Tranquilo? Então, é um conflito entre as indulgências, que é um princípio cristão, né? Versus o jihad, que é a guerra santa islâmica. O jihad é um princípio bem parecido com a indulgência, tá? Só que é um princípio que está no Corão. Esse é o problema. Diz o Corão que se você morrer em nome de Alá, você vai para o reino dos céus. Aí depende muito do livro. Com 200 mulheres virgens, com 28, com 50 e poucas, cada um que diga uma coisa diferente. Então você vai morrer em nome de Alá, vai ser salvo, vai morar com as virgens no céu. Lembrando que só no reino dos céus para você encontrar tantas virgens assim, né? Tá aí o movimento cruzadista. Tranquilo? Aí, para você que não sabe, professor tem desconto no cinema também, tá? A gente tem espírito de pobre, né? Professor sofre aquela miséria. Uma outra coisa muito legal que você encontra às vezes também tomando de concurso é o cara que levanta a mão assim: diga aí, meu filho. Professor, o senhor só dá aula, é? O senhor faz outra coisa, não? Não. Eu, infelizmente, sou isso mesmo. Só sou professor. Só sou professor. Aí o professor tem esses descontos de cinema, né? Pagamos meia também. Aí uma vez eu fui levar minha filha para o cinema. Aí a mulher perguntou: é estudante? Eu disse para ela: para mim também. Aí ela: eu sou professor. Ela disse: que bom. Você trouxe alguma coisa que comprove? Eu disse: eita porra. Eu estava com um contra-cheque na bolsa. Eu disse: eita, estou com um contra-cheque. Aí que eu vou tirar um contra-cheque, ela disse: você trabalha onde? Eu disse: lá no contato. Ah, tá, que legal. Aí peguei e dei a ela. Ela olhou para mim, olhou. Ela passou muito tempo olhando porque o nome do colégio Contato não é Colégio Contato, é Colégio São Judas Tadeu. O nome de registro